Olá, pessoal, tudo bem com vocês, queridos alunos do SOS Vestibular? Hoje nós vamos fazer um comentário do Reino Monero, parte 2, que é a continuação da última aula. Na última aula, nós vimos algumas características das bactérias, a reprodução delas, as estruturas que formam esses procariontes. Hoje, nós vamos ver um pouco da diversidade metabólica das bactérias, como que as bactérias elas se nutrem, né? E também nós vamos fazer um comentário sobre as arqueobactérias, que são bactérias antigas, bactérias primitivas. Ok? Então, vamos dar início a mais uma aula de biologia. Professor Beckman, então sejam bem-vindos. Ok? Bactérias heterótrofas, bactérias heterotróficas. O que são essas bactérias? São bactérias que se nutrem utilizando os nutrientes de algum lugar, né? Elas não têm condições de produzir os seus próprios alimentos, vamos dizer assim. E dentre essas bactérias heterótrofas, nós temos um tipo especial, né, chamado de bactérias parasitas. O que são bactérias parasitas? São as que, por meio de inúmeros mecanismos, agridem outros seres vivos para a obtenção de alimento orgânico. E nesse momento, elas acabam causando inúmeras doenças. Todas as bactérias que causam doenças, elas são chamadas de bactérias parasitas. Aí, no caso, veio um exemplo, que é o Clostridium tetani, que é a bactéria que causa o tétano. Então, e tem também outras bactérias da hanseníase, bactérias da sífilis, são bactérias todas patogênicas, bactérias que causam pneumonia, também os pneumococos, né? Então, toda bactéria que causa doença, ela entra nesse grupo de bactérias parasitas, tá? Então, aí tem algumas imagens de Clostridium tetani. Então, essas imagens são imagens de bactérias que causam tétano. Então, elas têm esse formato aí, parece um pouco com um microfone, né? Então, bactérias parasitas. O outro grupo de bactérias são bactérias decompositoras, bactérias que frequentemente causam a decomposição de corpos mortos, né? Elas são chamadas também de sapróvoras, chamadas de saprofíticas, saprofágicas, sapróbias. Então, todas essas bactérias são consideradas bactérias decompositoras. E essas bactérias, elas têm uma importante função no ambiente, que é a de reciclar o ambiente. Então, um ser vivo que morre, por exemplo, vai ter o corpo decomposto e acaba devolvendo para a natureza alguns nutrientes. E essas bactérias fazem esse papel de reciclagem de matéria orgânica e também de minerais também, ok? Então, essas bactérias decompositoras, como vocês estão olhando aí, elas participam do ciclo da matéria na natureza. Então, você pode ver aí, tem um animal aí, tem uma árvore, tem um vegetal que faz a fotossíntese, tem todo o ciclo de nutrientes, e lá embaixo você pode ver, tem as bactérias decompositoras, né? Que quando todos esses seres vivos, animal e vegetal, morrem, elas vão decompor o corpo dos animais mortos. Então, elas fazem isso não porque elas são boazinhas, mas é uma maneira que elas têm de obter os seus nutrientes, bactérias decompositoras. Um outro grupo de bactérias heterótrofas são as bactérias simbiontes. São bactérias que realizam relações simbióticas. As bactérias que estão associadas a outros seres vivos, né? Bactérias encontradas, por exemplo, no estômago dos ruminantes, né? Que se nutrem da celulose ingeridas por eles animais, fornecendo em troca aminoácidos essenciais
para o metabolismo proteico dos animais. Então, tem uma troca, né? As bactérias ajudam os animais e os animais ajudam as bactérias, fornecendo matéria orgânica para elas. Então, essa relação chamada de simbiose faz com que essas bactérias sejam classificadas como simbiontes, né? E aí tem na imagem bactérias fixadoras do nitrogênio, do N2 atmosférico, né? O N2 do ar, ele passa por um ciclo, ele vai para o solo, passa por transformações até chegar na raiz, nas raízes dos vegetais. Então, essas bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, elas são bactérias simbióticas. Então, essas bactérias vivem em raízes de leguminosas. Então, essa imagem do lado esquerdo, você vê algumas raízes, por exemplo, feijão, e essas bolinhas são bactérias. Tá? Então, as bactérias ajudam as plantas a absorverem nitrato e os vegetais acabam fornecendo alguns nutrientes para essas bactérias. A imagem do lado direito é uma imagem microscópica, tanto de raiz quanto das bactérias do gênero Rhizobium. Bactérias Rhizobium são bactérias fixadoras de nitrogênio que participam do ciclo do nitrogênio, ok? Existem bactérias anaeróbias, obrigatórias, são bactérias que não podem ver oxigênio, são bactérias que vivem na ausência total de oxigênio, elas morrem na presença de oxigênio. Nesse caso, a energia dos compostos orgânicos é obtida por meio de fermentação. Então, essas bactérias fazem fermentação, elas odeiam o oxigênio. É o caso da bactéria do tétano, chamada Clostridium tetani, né? São bactérias que não gostam de oxigênio. Turma, vocês já viram, né, aqueles experimentos, quando você coloca uma água oxigenada, espuma, faz aquela espuma. Ali são bactérias que estão morrendo em presença do oxigênio, né? E as bactérias anaeróbias facultativas, elas podem viver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, né? Então, é o caso das bactérias fitopatogênicas, são bactérias que atacam vegetais, né? Aí tem uma do gênero Hermínia e da Pantoia, são dois gêneros de bactérias anaeróbias facultativas. E tem um outro grupo de bactérias autotróficas, né? São bactérias que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Turma, existe fotossíntese bacteriana. Existe fotossíntese bacteriana. Então, essas bactérias autotróficas fotossintetizantes possuem um pigmento que não é bem uma clorofila, mas ela é chamada de bacterioclorofila. Então, é uma clorofila muito parecida com a clorofila vegetal. Qual é a função desse pigmento? Captar a energia luminosa, ela capta a luz do sol. E utilização de substâncias simples do meio e ocorre a síntese do combustível biológico. Então, essa bactéria vai produzir o seu próprio alimento usando a luz solar. Então, é uma fotossíntese bacteriana. Turma, detalhe, não há produção de oxigênio. A fotossíntese bactéria não tem oxigênio, não produz oxigênio. Beleza? E o caso das bactérias sulfurosas, do gênero Chlorobium, né? As bactérias sulfurosas, elas usam o ácido sulfídrico, o H2S, para produzir os seus compostos orgânicos. Então, ela usa o H2S e ela usa o CO2, dióxido de carbono, no processo da fotossíntese. Aqui nós temos a equação da bactéria, da fotossíntese bacteriana. Repare que essa equação ela é diferente
da fotossíntese vegetal. O que está mostrando aí? 2 moléculas de H2S, que é o ácido sulfídrico, reage com o CO2, que é o dióxido de carbono, e em presença da luz e em presença da bactéria ou clorofila, vai produzir o CH2, que é um composto orgânico, mais 2 enxofres. O enxofre vem do ácido sulfídrico, mais água. Então, repare que no final não tem produção de oxigênio. Aqui produz matéria orgânica, produz enxofre e produz água, ok? Então, são bactérias fotossintetizantes. Mas existem aquelas bactérias quimiosintetizantes. São bactérias que não usam luz do sol. São bactérias que usam compostos químicos, né? Então, quais são essas bactérias? Essas bactérias produzem a energia química, ela é convertida da energia de ligação dos compostos inorgânicos, oxidados. Então, essas bactérias obtêm a energia de compostos inorgânicos, que vão ser oxidados e lá no final vai produzir compostos orgânicos, ok? A energia química liberada, empregada na produção de compostos orgânicos para elas, bactérias, né? E gás oxigênio. Aqui já produz o oxigênio, ok? Um exemplo de bactérias quimiosintetizantes são as ferrobactérias. As ferrobactérias oxidam compostos ferrosos para conseguir a sua energia, né? E tem também as bactérias nitrificantes, bactérias que participam do ciclo do nitrogênio, que são 2 tipos, as nitrosomonas e as nitrobacter, né? São 2 bactérias que participam do ciclo do nitrogênio na natureza. O N2 é fixado no solo, produz amônia, produz nitrito, produz nitrato, o nitrato é absorvido pelo vegetal. Todos esses processos, quem participa são bactérias nitrificantes, nitrosomonas e nitrobacters. E existem aquelas bactérias desnitrificantes, é um processo inverso a essas nitrosomonas e nitrobacter, ok? Vamos fazer um comentário agora rapidamente das cianobactérias. Ciano é azul, então são bactérias azuis. Antigamente, essas bactérias eram colocadas no reino protista. Antigamente, elas eram classificadas como algas azuis, mas hoje não existem mais algas azuis. Existem cianobactérias. As cianobactérias são autotróficas, fotossintetizantes. Suas células não possuem cloroplastos, elas fazem fotossíntese pelos mesossomos, né? O pigmento clorofila do tipo A fica disperso no hialoplasma dela, né? E contém outros pigmentos sem ser a clorofila, tá? Pode ser os carotenoides, que vão dar uma cor alaranjada, a ficoeritrina, que vai dar uma cor vermelha, né? Então, essas bactérias têm muito no mar vermelho. E a ficocianina, que vai dar uma cor azulada. Então, essas bactérias, cianobactérias, não contêm somente clorofila verde, mas elas contêm outros pigmentos, pigmentos azuis, pigmentos vermelhos e alaranjados. Aí tem uma imagem de uma cianobactéria azulada, né? E essas bactérias estão em colônia. Você repare que são várias bactérias que estão próximas, né, formando uma colônia de cianobactérias, ok? Falar um pouquinho das arqueobactérias. As arqueo são bactérias antigas, são bactérias primitivas, provavelmente as primeiras células a surgirem na Terra, né? As arqueobactérias atuais sofreram poucas mudanças, né? Sofreram poucas alterações, né? E não houve uma evolução muito dessas bactérias antigas que até hoje existem, né? Elas vivem em condições de extrema adversidade, vivem em condições inóspitas, ruins. Quais são essas bactérias? Nós temos as bactérias halófitas, né, que vivem em meios muito salgados, né, como, por exemplo, o Mar Morto. O Mar Morto já foi encontrado
bactérias halófitas, bactérias que aguentam muito sal, né? O outro grupo, bactérias metanogênicas, bactérias que vivem no pântano, bactérias que vivem no fundo dos oceanos, bactérias que vivem nas estações de tratamento de esgoto, bactérias que vivem no tubo digestório das espécies, insetos e vertebrados herbívoros, como bovinos. Por que elas são chamadas de bactérias metanogênias? Porque são bactérias que produzem metano. Você sabe que o metano, o CH4, tem um odor fétido e aonde tem essas bactérias tem um odor de esgoto, tem um odor de pântano, né? E o terceiro grupo de bactérias arqueobactérias são as bactérias termoacidófilas. São bactérias que vivem em águas quentes e em águas ácidas, que chegam a uma temperatura de 70 a 150 graus Celsius. E o pH do ambiente dessas bactérias é muito ácido, chega a um pH 1. Você sabe que o pH vai de 0 a 6,9. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é. Então, essas bactérias vivem em pH 1, gente. É muito ácido. São bactérias que aguentam condições muito desfavoráveis, né? E, então, nós fizemos alguns comentários sobre a diversidade metabólica das bactérias e mostramos algumas arqueobactérias e cianobactérias, turma. Então, essa aula de hoje, o Reino Monera, parte 2, estudem e futuramente nós vamos fazer algumas questões sobre as arqueobactérias. Até a próxima, turma. Tchau.